Bom dia a todos, quero desejar a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos e aqueles que me ouvem e me vê neste momento, eu estou aqui meditando na Palavra de Deus, onde nós entendemos que o manual da vida do homem aqui na Terra chama-se Bíblia Sagrada. A Palavra de Deus diz que sem Cristo nada podemos fazer. Então, neste momento, eu acabei de falar com Deus e estou aqui meditando na palavra. E eu estou meditando aqui na palavra aqui do livro de Marcos, capítulo 11, do verso 16 em diante, quando Deus me deu essa palavra. Está aqui a partir do verso 16. E ele me deu até o 21, e aí eu estendi depois até o 26. Veja que interessante, quando eu estava conversando com Deus, orando, falando com Deus a respeito da dificuldade de muitas pessoas perdoarem. E eu também já fui assim, tempo que eu era ignorante, não tinha o conhecimento da palavra de Deus, eu era o que eu pensava. Então, para mim, as coisas eram da maneira que eu pensava, era o eu acho do homem. Que hoje eu tenho convicção de que o eu do homem, o eu acho, não prevalece com as coisas de Deus. Porque quando se diz que o homem ele quer estudar a Deus, é uma falha muito grande. Porque a Deus ninguém estuda. A Deus ninguém examina. A Deus a gente só tem um caminho a seguir. É obedecer o que está na palavra. Deus, ele quer as pessoas que tenham obediência aos seus mandamentos e à sua palavra. Mas vamos lá. Livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 16 em diante, diz assim: E não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E os ensinavam, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Interrogação. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Interessante quando Jesus diz que ele chegou ao templo em Jerusalém e ele começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. Aí, se nós pararmos para avaliarmos, a gente vê que é uma ação diferenciada de Jesus, né? Uma ação de ira, né? Ele ficou descontente pelo fato de ver a casa do Pai, uma casa que é chamada, tem que ser chamada casa de oração para todos os povos. E naquele momento, naquela época, eles estavam fazendo da casa de Deus setor de negociação. Os dias de hoje não são diferentes. Mas agora a gente vai aqui ainda para a continuação. O versículo 18 diz assim, do livro de Marcos, capítulo 11. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo. Por quê?
porque eles temiam Jesus. O texto conclui dizendo assim: pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o ensino. Então as pessoas estavam maravilhadas com o ensino de Jesus naquele momento. Então os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram todas essas palavras e começaram a procurar uma maneira de matá-lo. No dia de hoje não é diferente. Quando Deus capacita o homem e levanta o homem para pregar a verdadeira palavra que está na Bíblia Sagrada, para quem não condiz o que está sendo pregado, que é a palavra de Deus, muitos se revoltam. Se a gente parar para avaliar, Jesus foi trocado por um ladrão chamado Barrabás. E se você avaliar direitinho, nos dias de hoje, como no antepassado, o homem que se declara ladrão, nos dias de hoje, ele tem muito mais valor do que o homem que procura ter temência a Deus, que procura ser reto no que faz, que procura ser honesto, alinhado dentro da linha do que diz a palavra. Nos dias de hoje não são diferentes. Mas a Bíblia também conclui dizendo que ao cair da tarde, eles saíram da cidade. E no caminho, pela manhã, eles passaram e viram a figueira seca, desde a raiz. O apóstolo Pedro diz no versículo 21, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Então, o que me vem à lembrança, que nós temos que avaliarmos, é que se Pedro lembra a Jesus, advertindo como mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. A gente vem, raciocina. A palavra de Deus diz que o fruto que não der a árvore que não der fruto, ela será arrancada e jogada ao fogo. Jesus está querendo dizer que todo aquele que se autodeclara servo, imitador, seguidor, e não dá fruto, ele está dizendo que vai arrancar. É bíblico. Então a gente precisa ir de pregar o Evangelho. A gente precisa se preocupar em falar do amor de Deus, falar do amor de Cristo, na fila do banco, no trabalho, indo para a escola, indo para a igreja, indo ao mercado, dentro do elevador, subindo a escada, fazendo compra no shopping. Aquela pessoa que passa e você dá um sorriso. Aquela criança que vai com a mãe dada a mão. Né? Aquela pessoa que passa, que olha para você, que dá um oi, que chama atenção. Não podemos perder a oportunidade de falar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que se eu e você conhecermos a verdade vos liberta, e essa verdade é Cristo Jesus. Então, amado, eu quero aqui dizer que após Pedro ter dito, advertido, falado com o Mestre Jesus, que a figueira que amaldiçoaste secou, diz no versículo 22 de Marcos 11, a seguinte palavra: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração,
mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Para a gente dizermos que temos fé, que oramos, tá certo? E que aquilo que nós estamos pedindo a Deus em oração vai acontecer, é preciso que nós tenhamos no nosso coração a palavra fé, o sentimento de que tudo vai acontecer. Se você guardar dúvida, Deus não trabalha com dúvida. Deus só trabalha com fé. Então, quando ele diz assim, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito, está dizendo, se não tem dúvida, receberá o milagre. Se não tem dúvida, já aconteceu o que foi pedido. A gente vai aqui por 24, quando diz assim, portanto, eu lhes digo, isso é fala de Jesus, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Pedindo em oração, pode crer que já receberam. E assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, olha essa parte, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa, isso é muito interessante, hein? Jesus está dizendo que se eu e você estivermos orando, se tivermos, se tiver alguma coisa contra alguém, independente de cor, de raça, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados, os meus pecados. Precisamos perdoar. Mas se você não perdoarem, ou se você não perdoar, ou se eu não perdoar, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Que interessante, né? Então, o que é que vem à memória? Se nós avaliarmos aqui, Jesus está dizendo que se nós estivermos orando, se tivermos alguma coisa contra alguém ou contra qualquer irmão, perdoe, para que também, ele está dizendo, o Pai, para que Deus, o Deus eterno, o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que há, inclusive eu e você, celestial, perdoe os nossos pecados. Senão, não tem jeito. Então, o que é que eu concluo com isso? Eu concluo que todo aquilo que não estar com o coração dentro de uma linha daquilo que Deus ordena e que pede, e se está orando, pedindo algo a Deus, a palavra está bem clara aqui. Está dizendo, não tem como receber perdão, não tem como receber bênção, não tem como pedir em oração e receber, porque nós estamos em falha com a ordem, com a lei do que Deus pede. Então a gente precisa reavaliar os nossos conceitos e reavaliar o nosso coração, reavaliar nossa vida, como é que está o nosso posicionamento para com Deus, como é que está a nossa vida no altar. E aí ele diz assim, mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então, se nós temos alguma coisa contra alguém, contra o irmão, se nós temos algo que temos no nosso coração e não conseguimos liberar perdão, não adianta nem estar orando a Deus, que Deus não está ouvindo sua oração. É bíblico, é só você conferir. Pode ir para o livro de Marcos, capítulo
11, certo? Do versículo 16 em diante. Mas se quiser ler também do 15, pode, porque esse versículo ele parte aonde Jesus purifica o templo. Ele começa do versículo 12, do livro de Marcos, capítulo 11. Então, eu quero aqui dizer que a Bíblia diz que aquele que for limpo, limpe-se mais, aquele que for sujo, suje-se mais. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem pouco é dado, pouco é cobrado. Mas a palavra de Deus nos diz que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E que possamos meditar nesta palavra. A palavra de Deus ela é viva, ela é pura e eficaz. Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. E que Ele possa deixar diante do nosso coração o sentimento e o entendimento de que sem o seu Filho amado nada podemos fazer. E que os dias estão se abreviando. Os sinais estão todos vitais. E que possamos acertarmos, colocarmos as vírgulas e os pontos na nossa vida, na nossa caminhada, para que possamos, no futuro mais próximo, receber de Deus a recompensa da vida eterna. Que Deus abençoe, que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. E quero dizer que eu amo minha família, amo a minha mulher. Só tem uma coisa que eu troco: a minha família. Aliás, eu nem troco. Eu não posso deixar de fazer por conta da minha família. Aqui. Essa palavra. O dono desta palavra. Eu não posso negar a Deus. Porque nesse momento, a Bíblia diz que a salvação ela é individual. Mas é óbvio que eu amo a minha família. Se Deus não quer que nenhum de nós se perca, imagine a gente que tem nossos filhos, nossa mulher, nossa outra parte, para quem é mulher, a parte do marido, que é a outra parte da mulher. Mas o bom de tudo é que a palavra de Deus diz: creia no Criador, creia no seu Filho amado, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Creia e será salvo tu e a tua casa. Mulher, te amo. Meu filho, te amo. Minha filha, te amo. Os meus familiares também o amo. Amo cada um dos meus irmãos, parentes, primos, amo todos. Amo a minha sogra, meu sogro, meu cunhado, meus cunhados, cunhada. Amo a todos. Amo aquele que está jogado na calçada, debaixo de uma marquise. Nós temos que amar aquele que nós nos aproximamos. Imagine nossa família. Agora, a gente tem que ter o rumo. O rumo é Papai do Céu. E para isso, nós temos que passar a buscar o conhecimento da palavra, para embasarmos juntos, entre pai, mãe, filhos, famílias e familiares,